O Brasil registrou cerca de 45 mil homicídios em 2023. Olha, para você ter uma ideia, essa foi a menor taxa em 11 anos. Olha só, olha como é que nós estamos mal. O dado faz parte do Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos dar uma olhada melhor. Entre os estados, os menores indicadores de homicídio a cada 100 mil habitantes estão na região sul. São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais têm as menores taxas de homicídio a cada 100 mil habitantes. Já as maiores taxas se concentram nas regiões Norte e Nordeste. Outro dado que chama a atenção é que mais de 8% desses homicídios não tiveram motivação identificada. Ou seja, mais de 135 mil brasileiros morreram de forma violenta, sem que o Estado conseguisse identificar a causa da morte. Pois é, vamos debater um pouco isso, porque, primeiro, que o índice de identificação, que é o índice de subnotificação e de identificação de autoria é muito baixo também. Então, a maioria desses resta impune. Agora, meu querido Henrique Kriegner, eu fui promotor do júri, atuei do júri durante alguns anos, e a gente verifica o seguinte: as causas principais do homicídio, tem o latrocínio, tem o roubo, tem o tráfico, cada um tem uma explicação. O homicídio, que é um crime que pode ser ocasional, passional, bandido matando bandido. O homicídio em si, ele está diretamente ligado à miséria, injustiça social e falta de oportunidades. No roubo, no latrocínio, isso aí até usa esse argumento como desculpa, né? Porque, agora, no homicídio, sim, é o sujeito que joga lixo na casa do vizinho, o vizinho discute e mata, é aquele que está andando armado, que não podia estar andando armado, é o sujeito que, num ímpeto de ódio, pratica aquele crime, é o crime do boteco, enfim. Isso reflete uma situação de injustiça social que o Brasil parece que não consegue controlar. Realmente, a gente viu, inclusive ontem, né, um caso, no sábado ali na região metropolitana do Rio de Janeiro, de uma roda de pagode em que um cara saca uma arma e atira, e até agora não se sabe qual foi a motivação desse crime, né? Aparentemente, os dois não tinham uma relação, e uma boa porcentagem desses crimes são apurados, são os crimes misteriosos, né? Esses que não se sabe nem sequer a motivação. Nós estamos falando aí de quase 10% de todos os homicídios são cometidos no Brasil. Mas uma coisa chama atenção, Capês. Esse número, ele mostra que até o ano de 2023... O ano de 2023 ainda foi anterior às primeiras tentativas do Ministério atual da Justiça de criar-se, então, uma coordenação de segurança pública, trazendo até portarias que fossem medidas que deveriam ser adotadas pelas polícias que são de gestão municipal. A gente viu que as maiores reduções no índice de de homicídios foram nos estados do Distrito Federal, em Minas Gerais e também no estado de São Paulo. Isso se a gente isolar o ano ali de 2023. Ou seja, as novas medidas adotadas por esses governos, elas têm dado efeito no combate a esses crimes violentos. São medidas que os governos estaduais estão adotando e que têm funcionado. Mas o governo federal agora ainda insiste em botar um dedo ali e fazer essas coordenações. Nós temos conseguido resultado quando a polícia e a coordenação estadual andam juntas para que então a gente venha combater esses homicídios que acontecem no nosso país, que ainda é muito alto. Mas se a gente começar a nacionalizar as políticas, se a gente começar a tirar o poder por parte dos governadores também, talvez a gente volte para o cenário que estava antes. Olha, o Ricardo Ross, eu estava trabalhando no 4º Tribunal do Júri no começo da minha carreira, que era da Penha, pegava toda a região da zona leste da cidade de São Paulo. Chegava sexta-feira à noite, entre o início de sexta-feira à noite e domingo de manhã, o que aparecia de homicídios, de cadáveres, corpos em terrenos baldios, normalmente em festas, drogas, esse tipo de abuso, e muitos jovens sendo mortos. São Paulo, a experiência de São Paulo vem reduzindo isso, mas já vai de uns 15 anos para cá. Esses índices vêm caindo com mudanças de costumes, orientação da população. E
Curiosamente, outros índices não acompanharam essa redução. O latrocínio, os furtos, os roubos, eles vão oscilando. O que fazer para tentar diminuir essa taxa para níveis de tolerabilidade? Para as Nações Unidas, tem que ser abaixo de 8 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. Nós estamos no nível de tolerabilidade. Mas tem estado aqui que tem 45, 50, 60 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. Isso é mais que uma guerra da Ucrânia com a Rússia. Verdade, Capês. Mas uma das coisas muito importantes na política são símbolos. O que nós não devemos fazer é passar a mão na cabeça de vagabundo. É falar que roubar um telefone celular para tomar uma cerveja, tá tudo certo. Não. E é o que esse Atlas da Violência trouxe agora, com os dados de 2023, fica claro que a postura dos nossos líderes, dos nossos governantes e toda a política pública desenvolvida a partir daí importa e impactam muito. Porque o Atlas trouxe uma pequena redução de 2% no índice de homicídios âmbito nacional. Mas aonde aconteceram de fato essas reduções? Nos estados do sul do Brasil, no estado de São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas, Minas Gerais e o Distrito Federal. Aqui nós tivemos reduções significativas. E aonde nós tivemos um aumento no incremento dos homicídios? Nos estados do Norte e do Nordeste. Então nós conseguimos mostrar claramente uma diferença na cabeça do governante. Óbvio, ligado à sua linha ideológica. Não tem muito segredo nesse processo. Basta olhar quem governa os estados, ou a maioria dos estados do Norte e do Nordeste, quem governa a maioria desses estados onde o Atlas da Violência traz como dado que houveram redução no número de homicídios. Então nós precisamos, primeiro ponto, começar a mudar essa mentalidade de que o bandido é um coitadinho da sociedade. Essa mentalidade equivocada nós precisamos alterar, porque senão nada vai mudar. Agora, o Guilherme Mendes, apesar do gerador de caracteres estar dando corretamente a informação de que São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio concentram 66% dos casos, isso é óbvio, porque são os estados com maior população. Os mais populosos, evidentemente, concentram aí mais ou menos isso em termos de população. O que importa é o dado estatístico. Quantos homicídios ocorrem a cada grupo de 100 mil habitantes por estado? Ao que você atribui isso, Guilherme Mendes? A queda, você está dizendo? Atribui o quê? Eu não posso comentar uma queda de 2%. Eu tenho que comentar 135 mil homicídios ocorridos em 2023. Se você acha que é motivo para comemorar, é você. Eu quero que você comente o que está acontecendo. Não, o que eu quero comentar o que está acontecendo, que é uma catástrofe, é uma tragédia. E, diferentemente do que o Kriegner falou, nós podemos talvez pegar como exemplo o que aconteceu no nosso vizinho aqui, a Argentina. Uma das poucas coisas boas que o presidente Javier Milei fez foi derrubar os índices de homicídio nas cidades argentinas. E lá eles seguiram uma regra 90-10. O que significava essa regra no governo federal, a interpretação? 90% dos homicídios aconteciam em menos de 10% das cidades. Basicamente, Buenos Aires, região metropolitana, Rosário. O que o governo argentino fez? Em parceria com a administração das províncias, incrementou, por meio da ação das forças federais de segurança pública, uma vigilância muito mais organizada, concatenada, nesses centros que são os centros de maior cometimento de homicídios. Esse programa foi um sucesso estrondoso. No primeiro ano, as taxas de homicídio despencaram, porque para cada homicídio, 1, 2, 3 homicídios que aconteciam nas periferias de Buenos Aires ou então em Rosário, nas grandes cidades, acontece 1 ou 2 numa cidade interior. Faz toda a lógica. Então, se o governo centrar esforços junto com a administração local, o governo federal, para reduzir essas taxas, o resultado vem, assim como veio na Argentina. Talvez, diferentemente do que o Kriegner falou, essa deveria ser uma estratégia do governo brasileiro. Se nós sabemos já que a grande parte dos homicídios está em zonas populacionais concentradas, como está aí na tua tela, em Rio, Bahia, São Paulo e Minas, por que não uma atuação maior das forças federais, óbvio, em orquestração e junto com as forças regionais de segurança, para tentar diminuir essas taxas? Porque, como o Capês bem falou, os homicídios acontecem nas periferias, em finais de semana, não é naquela cidade pacata do interior que você aumentar a fiscalização, o policiamento, e vai trazer um resultado tão efetivo. Então, eu acho que a ideia é justamente o contrário. Fazer, sim, com que as forças federais de segurança auxiliem as forças locais
para tentar reduzir esse índice que é, como o Capês bem falou, é um dos índices mais catastróficos da segurança pública brasileira. E aí o Rose falou, ele está hoje inspiradíssimo, que a questão ideológica impacta na queda dos crimes. E o próprio Kriegner colocou, esses números são de 2023. O governador Tarcísio, longe de aqui querer desqualificar qualquer tipo de gestão, ele assume em 1º de janeiro de 23. Então, quer dizer, o fato de ter assumido já impactou a queda nos homicídios no estado de São Paulo, logo no primeiro dia. Sim. Por quê? Porque o ladrão falou, peraí, acho que ele pensa diferente, eu não vou mais matar ninguém. Sendo que o Capês mesmo colocou... Sendo que o Capês mesmo colocou... Esses homicídios acontecem por quê? Por falta de oportunidade, por violência, por fácil acesso a armas. Não tem nada a ver com discurso. Meu Deus, aí... Nada a ver com discurso. Coloca Guilherme... Então vamos ouvir. Ficou polêmico, então Diego Tavares vai falar. Depois o Ricardo Rose tem direito à resposta, porque ele foi citado diretamente. Lembrando que na Argentina... Os índices são... O primeiro ano do governo Milei foi o menor índice de homicídio da história, dos últimos 25 anos. Sim. E veja que na Argentina é por volta de 3, 3,5, 4 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. E a Argentina é um país bem mais pobre do que o Brasil. O homicídio está relacionado à exclusão, problema educacional e injustiça social. Não está necessariamente ligado à riqueza maior ou menor riqueza. Mas você cutucou, Guilherme, você chamou todo mundo para briga. Eu sou obrigado a ouvir todo mundo. Isso é um complemento da Argentina, então, Capês, se puder falar. Capês tem a Argentina tem a Polícia Federal, a Polícia Provincial e a Polícia Municipal. Ela não tem 4 polícias em cada unidade federativa como nós temos no Brasil, que nós temos a científica, a civil, a militar, você tem a Guarda Municipal em alguns municípios, você tem, enfim, vários outros tipos. Essa integração é mais difícil. Agora, é interessante o Guilherme defender esse tipo de integração, porque a última vez que forças nacionais foram chamadas para intervir na segurança pública foi a esquerda que foi contrário. E isso a gente lembra lá no Rio de Janeiro, as intervenções das forças nacionais de segurança. Exército na rua. Essa aí, talvez, é nova que o Guilherme está defendendo. Mas exército... Vamos ver agora o Diego Tavares. Tem que falar, senhores. E já que você vai falar, vou te dar mais um dado para você completar na sua resposta ao Guilherme Mendes, que foi provocativo. A violência contra crianças e adolescentes, ela ainda preocupa. Mais de 2.000 crianças, entre elas bebês e crianças de até 4 anos, foram assassinadas. Mais de 6.400 crianças e adolescentes foram mortas nesse mesmo período. Na maioria dos casos, as mortes ocorrem por arma de fogo. Olha aí, 34% das mortes de jovens entre 15 e 29 anos são classificadas como homicídio. Se é homicídio, não é aquela morte que o ladrão mata para roubar, isso é chamado de latrocínio. Então, homicídio é mesmo assassinato, 34% de jovens entre 15 e 29 anos. Mais de 2.100 crianças entre bebês e 4 anos de idade foram assassinadas, além de 6.400 crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos. Olha que loucura. Meu querido, mais um dado para você, o meu querido Diego Tavares, para você falar no momento em que o Guilherme Mendes chamou você para briga. Pois é, Capês. Eu não. E o Gui aqui, ele fez uma salada com tudo. Esse dado é estarrecedor, enfim. Já seria muito tranquilo rebater aqui o que disse o Guilherme Mendes. Sem esse dado, com mais essa informação, fica mais fácil ainda. Porque o Gui trouxe para cá o aumento da circulação de armas, são as desigualdades sociais. É claro que todas essas variáveis, elas devem ser analisadas nesse contexto. Mas nós temos, por exemplo, a maior redução nos estados do Sul e Sudeste, que é onde tem maior circulação de armas do que os estados do Nordeste. Por exemplo, em relação à desigualdade social, os governos petistas se vangloriam muito de terem reduzido muito a desigualdade social nos estados do Nordeste, como de fato fizeram. E é justamente nessas reduções onde nós temos o aumento, nessas regiões que nós temos o aumento do índice de homicídios, do índice correto, como o professor trouxe aqui, que é aquele que se analisa a cada 100 mil habitantes. Então, na verdade, esse problema está muito claro. Não precisa ser um grande estudioso, não precisa ser um mestre em segurança pública para você saber que o que acontece no Brasil é um clima de permissibilidade em relação ao crime. O que você tem aqui é um ambiente no qual o vagabundo sabe que ele pode tirar a vida de uma pessoa que dificilmente ele vai responder por esse crime. É muito mais fácil, estatisticamente, você ser morto do que você matar alguém e ser preso.
Ora, isso é um cenário de guerra, um cenário absurdo e que, infelizmente, ao longo dos anos, ocorre um processo de normalização, ocorre um processo de aceitação desse cenário, que, como nós pontuamos aqui, é um cenário semelhante ao de muitos países em guerra. O fato, Guilherme Mendes, é que o Brasil é o país da impunidade e, por ser o país da impunidade, o ambiente de permissibilidade para a realização do crime está instalado. Nós precisamos, sim, engendrar diversas medidas aí de segurança pública, nos valermos da inteligência, nos valermos da tecnologia, para tentar combater o crime organizado e também a violência urbana. A redução tem que ser comemorada, mas o Brasil ainda tem um longo caminho pela frente para a gente sair dessa zona de guerra em que nós nos encontramos. E eu gosto sempre de deixar aqui os exemplos de onde as coisas funcionam nesse sentido, Capês. Como, por exemplo, o que fez o presidente Bukele em El Salvador, ao construir uma mega penitenciária, onde todos aqueles que já tinham diversas passagens por crimes, onde todos aqueles que faziam uso de simbologia de facções criminosas eram jogados para dentro dessa prisão para receber o correto tratamento do Estado. Aqui no Brasil é o contrário. O sujeito rouba 10, 15 vezes e ele é colocado na rua até que ele decide tirar a vida de alguém. Nós precisamos mudar o ambiente, a cultura e o clima aqui no Brasil para resolver esse problema. Agora, o Ricardo Rose, eu achei que o Guilherme Mendes foi até irônico em relação a você, dizendo que... Porque no governo Tarcísio despencaram os índices de homicídio, de fato diminuíram. Eles já vinham diminuindo. Não, né? Caiu um pouquinho. Já aí vinham, você não comemora, né? Já vinham diminuindo. Nós estamos aí num índice abaixo, bem abaixo do índice que é considerado razoável pela Organização das Nações Unidas, né? Estou falando de 5,9, 4,2, isso é índice da Argentina. Graças então, a Deus. realmente, São Paulo está mantendo e diminuindo esse índice de homicídios. Agora, eu achei que o Guilherme Mendes foi até um pouco irônico com relação a você. Quer dizer que chegou o Tarcísio, todo mundo já ficou com medinho e parou de matar. O que você tem a dizer a respeito disso? Porque aqui, minha função não é unir, é desunir, é jogar irmão contra irmão. Capê, simples, porque o que o Guilherme deixou de lado é que ele falou, o Tarcísio tomou posse no dia 1º, no primeiro dia. Primeiro que sim, a postura do mandatário, no caso do Tarcísio, dizendo que vai fortalecer a polícia civil, a polícia militar, que vai combater com mão rígida o crime organizado, já começa a ser diferente. Veja o caso do Bukele lá em El Salvador. Ou seja, é a postura do mandatante, diferente de alguém que fala, não, você pode roubar o celular aí que tá tudo certo, é só uma cervejinha, coitado desse aí. Você vê que a postura é diferente. Só que os dados mediram 2023, o ano de 2023, que já estava inteiro sob a gestão de Tarcísio. Então, sim, reflete a postura do governador Tarcísio. Mas vale aqui um dado importante para a reflexão do Guilherme. Esclarecimentos de homicídio, de acordo com o Instituto Sou da Paz. São Paulo, 40%. Bahia, há anos governado pelo PT, 15%. E, Guilherme Mendes, agora você, nessa sua ironia, parece que você levou um contragolpe, hein? Não, ficou de forma difícil para você alguma. responder. Contra fatos, não argumentos, Guilherme. Mas veja, eu tenho que celebrar os números da segurança pública. Agora, o que foi dito aqui é que o discurso do governante, muito antes da prática, até porque a prática demanda tempo, impacta no cometimento de determinado tipo de crime. Foi isso que eu depreendi do que foi dito aqui. Então, quer dizer, bastou saber que há um governante que, em tese, é mais linha dura, os homicídios caem. Aí fica a minha pergunta. Os casos de violência contra a mulher, contrariamente, subiram. Essa lógica do discurso vale também para esse tipo de crime ou aí é diferente? Por quê? Se a violência contra crianças, a violência contra as mulheres, na contramão de todos os índices de criminalidade do país inteiro aumentaram, esses governantes também têm responsabilidade sobre esse aumento ou eles só têm responsabilidade sobre a queda? Não tem. Então, essa parcialidade que não faz sentido, é que me assusta. Guilherme, a palavra está garantida ao Guilherme Mendes, pode concluir o seu raciocínio, mas eu quero te adiantar que o Henrique Crime já quer fazer uma parte violenta. É claro, porque... Mas está garantida a palavra a você. É claro, porque, veja, aqui nós não estamos discutindo dados, nós estamos discutindo partidarismo. Não. Esse quer partidarizar a política de segurança. Você vê, se trouxe os índices da Bahia, que são os piores do Brasil há muito tempo, quando se fala de homicídio, se tentando colocar um determinado resultado por conta de um partido político. E aí, quando você pega a administração da segurança pública no estado de São Paulo, eu falo de São Paulo porque eu estou aqui, sou paulistano, poderia falar de qualquer outro estado, em que você tem um acréscimo no cometimento de determinados crimes, sobretudo os contra a mulher, isso é responsabilidade de quem? De Jesus Cristo? Ou então as forças de segurança, os administradores não têm responsabilidade alguma? Foi um acaso? Então é engraçado, 2 pesos e 2 medidas.
Quer dizer, ao contrário, né, um peso e duas medidas. Se você acha que o discurso ele é só o suficiente para diminuir determinado índice, ou não estou dizendo que ele é só ou exclusivamente, mas que ele impactaria também no outro resultado, Rose? Eu te pergunto. Ou aí é um acaso o fato de mais mulheres terem sido vítimas de violência, conforme mostram os dados oficiais. Não impactaria, porque são duas coisas completamente diferentes. Quem comete os homicídios não é a mesma pessoa e o mesmo tipo de criminoso daquele que comete a violência contra a mulher. Ele não é influenciado pelo líder. Nós estamos falando sobre crime organizado. Esses são os maiores cometedores de homicídios no Brasil. Nós temos o crime organizado, nós temos o latrocínio. Agora, a violência contra a mulher, uma boa parte você tem índices de violência doméstica, não é um crime, mas quem disse que não é membro de crime organizado. E o outro, você tem também esses que são violentadores, estupradores e coisas do tipo. Não agem de forma organizada. O que o Ricardo está trazendo aqui, faz com muita precisão, é que o crime organizado, esse responsável por boa parte dos homicídios que acontecem no Brasil, esse crime organizado treme quando você tem, sim, um líder, um governante que é firme na questão do combate ao crime, especialmente no caso aqui do governador Tarcísio, que nomeia um capitão da rota direto para ser o secretário de Segurança Pública. É, sim, um indicador que tem peso. Não vamos esquecer que quando a gente teve o anúncio das eleições de 2022, o vitorioso gerou até festa dentro de presídios e dentro de células do crime organizado. Então, que o governante, o posicionamento do governante impacta sim, é claro que impacta. Agora, comparar mortes cometidas pelo crime organizado, na sua maioria, porque esse número de homicídios tem de todo tipo, mas tem muito que é crime organizado, com violência contra a mulher é muito injusto, porque não são os mesmos perpetradores desse crime. Mas é claro só para dar um dado aqui, Guilherme, já a palavra está com você, o Estado de São Paulo, em 2024, registrou 250 casos de feminicídio, né, que é homicídio contra a mulher em razão dela ser mulher. Esse número é o maior já registrado pela Secretaria da Segurança Pública. Em comparação com 2023, foram registrados 221 casos. E agora, em 2024, 250 casos. Agora, o que o Henrique Krieger coloca, a palavra está com você, é que no feminicídio, a maior parte dos casos de feminicídio é violência doméstica. Sim. E violência doméstica é um caso que não chega a ser tão fácil de prevenir como crimes praticados de violência comum. E aí talvez não tivesse tanta responsabilidade. Mas não é assim que você vê? É claro que não, porque, veja, o cidadão que comete crime, ele é impactado por N fatores. O Krieger falou aqui, já cravando a questão da criminalidade organizada. Nós vimos aí na matéria 135 mil casos cuja motivação é desconhecida. É 10%. Então, mas se é desconhecida, na verdade, como 8, é que você afirma que é do crime organizado? Não, desconto 8,5%. Entendeu? Desconto 8,5%. Então a gente está falando de 90%. Eu fico Dentre dos 90%, se você chutar no mínimo 50%, você está ali bastante... E crime organizado, eu não estou falando só de PCC. Olha, só para dar um dado aqui para os dois, só para pontuar o debate, vocês continuam. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que houve aumento das prisões em flagrante. A polícia combateu o feminicídio. O número foi de 125 pessoas presas em flagrante em 2024, crescimento de 34,4% em relação ao ano anterior, né? A doutora Ivalda, que ela está encarregada, que é uma delegada de polícia muito brava, competente, está encarregada disso, que a prisão em flagrante significa o seguinte: no ato que estava sendo praticada a violência, a vítima conseguiu, de alguma maneira, se comunicar. Hoje a Secretaria tem meios de receber essa comunicação e a polícia interveio rapidamente. Isso não mostra uma maior eficiência também? Isso mostra uma gravidade, aumenta o feminicídio. E mostra uma eficiência também, aumentando as prisões. Guilherme Mendes, Henrique Krieger, Guilherme, depois Henrique. É claro que aquele que comete crime, ele tem múltiplas influências na sua decisão. E o criminoso que comete o crime do feminicídio, e a gente está falando aqui do ambiente doméstico, mas não é também só o ambiente doméstico. A gente viu agora, há poucos dias, uma moça que foi morta ali na região de Itaquera, não tinha nada de violência doméstica. Ela simplesmente foi violentada e morta por um criminoso, um doente mental, sei lá, ou qual era a classificação desse ser abjeto. Agora, dizer que dentro do cometimento do crime do feminicídio, dentro de um lar, essa pessoa que comete esse crime não sofre influências de N fatores, entre eles o discurso, é negar a realidade. Porque se o discurso influencia a decisão de não cometer,
O discurso também influencia a decisão de cometer. Mas quem que está fazendo o discurso? Eu queria perguntar, qual foi o discurso? Ninguém está fazendo discurso pró-crime. Agora, a determinada avaliação de como são os papéis das mulheres, da participação da mulher, do poderio da mulher dentro da sociedade, isso mexe sim com a cabeça das pessoas, no sentido delas serem mais sujeitas a atos de violência ou protagonistas de defesa. Você faz uma explicação sociológica, agora, fez uma explicação sociológica que eu concordo com você em parte, você tem a certa razão. Agora, Henrique Kriegner, outro importante dado aqui, desde o início da gestão Tarcísio, foram aumentados os plantões policiais, foram expandidos em 87%, com 69 novas salas de delegacia da Defesa da Mulher, 24 horas funcionando. Em 2025, mais 15 novas salas serão implantadas. Então, se por um lado aumenta a violência, o Estado também está se equipando, não, para reprimir com mais eficiência. E aí é mérito do governo, porque a repressão adequada é mérito do governo. Claro, com certeza. E aí a gente vê na prática aquele princípio antigo que a gente fala, vira e mexe aqui no Linha de Frente, que o que impede o crime não é a severidade da pena, mas é a certeza dela, é a certeza de que ele vai ser preso, é a certeza. Então, quando você tem, por exemplo, um governador, você tem um secretário de Segurança Pública, você tem todo um aparato estatal sendo reforçado, isso aumenta a percepção de que aqueles que cometem crime serão punidos por ele. Quando você tem um esquema de smart câmeras inteligentes, quando você tem todo um aparato, você vai fazer com que a pessoa que comete crime tenha uma impressão. O que for cometido de crime aqui vai ser pego. Agora, o erro da tese do Guilherme é que se aumenta por um lado, também vai aumentar para o outro. Não é isso. O que você poderia alegar aqui, Guilherme, é que talvez existem certos crimes que não são, ou certos criminosos, certos tipos de crime que são cometidos, que não são influenciados pela postura de um governante ou a postura do líder. Mas não quer dizer que nenhum tipo de crime vai ser influenciado. Quando a gente tem crime organizado, e crime, de novo, não é crime organizado só de grandes facções, estou falando crime organizado até de menor escala. Quando você tem esses crimes organizados diante de um líder que enfrenta o crime de frente, com certeza a incidência desse crime vai ser menos provável. Com certeza eles vão procurar outras maneiras. Aquilo que antes era resolvido, talvez um conflito entre vizinhos, aqui era resolvido com um tiro, o cara vai pensar duas vezes, porque sabe que vai ter punição. Quando ele sabe que não vai ter punição, fica muito mais fácil. Saca a arma, atira aqui, atira ali e funciona tudo de uma vez. Agora, quando ele sabe que o Estado está no pé dele, que o Estado está investigando, que o Estado está prendendo e punindo aqueles que são presos, com certeza que ele vai ser vai ter menor chance de incidência naquele crime. Agora, o Guilherme Mendes, você fala do discurso influenciando na violência. Mas um discurso também, passando pano, não influencia na violência na medida em que você se coloca contra os órgãos de repressão, contra os órgãos de controle, contra a polícia, quanto você diminui a censurabilidade das ações desses criminosos, como alguns governantes às vezes falam nessa linha mais assistencialista, a culpa é da sociedade. Isso também não tem um papel que influencia Mas é claro que influencia. Eu aponto aqui a incongruência dos meus colegas, porque o Rose lá atrás, quando cita aquele presidente, está falando do presidente Lula, que diz que não tem problema em roubar um celular para tomar uma cervejinha, o que ele está dizendo? Presidente, não diga isso, porque o seu discurso vai impactar a postura de pessoas. É isso que ele está dizendo. E essa lógica é verdadeira, mas ela é verdadeira para todos os crimes e para todo o posicionamento na sociedade. Então me dá uma parte, deixa eu fazer uma pergunta. A questão só é a seguinte aqui, eu gostaria de entender de vocês qual é o raciocínio, porque se você tem um líder que é mais duro contra o crime, se você tem, como o Capês colocou, o incremento nas políticas de proteção, aumento das delegacias, funcionamento em 24 horas, abertura de mais salas de apoio, por que esses crimes aumentaram? É justamente a pergunta que eu falei para você. Nós temos um recado claro, quer dizer, é um acaso divino? Nós temos um recado claro do governador. Se tudo está sendo feito no caminho certo, se o investimento está sendo feito, o discurso está alinhado, por que o crime aumentou? É isso que eu gostaria de entender. O que eu não entendo é por que você está atribuindo o aumento desse crime também à gestão, porque foi aqui que partiu esse debate. Olha, se o governador é responsável pela diminuição do número de homicídios, ele também é responsável pelo aumento do número da violência contra a mulher? Claro que não. Não, ele só é responsável no dado positivo, no negativo. Sim, é no positivo porque ele tem uma postura clara, incisiva contra o crime organizado, contra os principais atores do crime de homicídio. Sucesso nosso, fracasso individual. E aí eu deixo o questionamento para você, te dou a oportunidade de responder aqui.
qual é a conduta expressa do governador do estado que, na sua opinião, fomenta atos de violência contra a mulher? Se nós estamos provando aqui que foram abertas mais delegacias, se foram criadas novas políticas públicas contra a violência contra a mulher, qual ato concreto do governador você acha que fomenta a prática desse tipo de crime? Não há ato concreto do governador, nenhum. Então a culpa não é dele. Então a culpa não é dele. Mas veja só, da mesma forma como não há ato concreto nenhum no combate, é um sistema de segurança. Não? Nós estamos falando aqui agora, você abre mais delegacias, cria mais políticas públicas, o que o governador tem que fazer? Ele tem que botar farda e invadir a casa das pessoas? Ele tem que fazer exatamente isso. Exatamente isso. Mas você sabe muito bem que grande da parte do apoio político, e aí nós estamos falando de uma questão social, não coloca a mulher, nesse caso desse pensamento, como uma protagonista de absolutamente nada. Quer falar do Bolsonaro, é isso? Não, eu não quero falar de nada. Figura oculta na cabeça, talvez. Bom, vamos lá, gente. A questão é a seguinte. Essas variações de índice de criminalidade se devem a inúmeros fatores. Eu acho que vocês estão... alguns estão simplificando demais, é por isso ou por aquilo. Não é só uma figura humana que vai influenciar. São fatores sociais, políticos, educacionais, de impunidade, de discurso, tudo entra e a gente também não pode simplificar demais o debate. Agora, uma coisa é certa, meu querido Diego Tavares, se a gente fizer um recorte racial, mais de 35 mil pessoas negras foram vítimas da violência. Isso é estatística. A estatística não opina, ela constata. 35.200 homicídios de pessoas negras. Uma pessoa negra tinha 2,7 vezes mais chances de ser morta do que uma pessoa branca. Mortes de mulheres tiveram alta de 2,5%. E a taxa média foi de 3,5 a cada grupo de 100 mil habitantes. Então, o recorte racial e de gênero é expressivo na expectativa de vida da população. No geral, as mulheres morrem mais tarde do que os homens. Pessoas brancas morrem mais tarde do que pessoas negras. Meu querido Diego Tavares, aqui sim, veja bem, você acha que há um risco maior de uma pessoa ser assassinada, ela vivendo numa periferia violenta, pegando transporte público, caminhando à noite em locais perigosos, em ambientes de promiscuidade, vulnerabilidade, dominados pelo tráfico, dominados pelo crime organizado, num ambiente de violência em que o homem chega embriagado em casa, espanca a mulher. A chance de essas pessoas serem mortas não é maior do que aqueles que vivem em lares mais protegidos, com toda assistência. E nesse ponto, as pessoas negras não estão mais alijadas desse centro maior assistencial. Isso pode explicar o porquê do número de pessoas negras serem vítimas de violência? 35 mil pessoas negras. O que você acha? Proporcionalmente, a sua avaliação, se isso está certo ou está errado, Ricardo Rose depois, e o comentário, Ricardo Rose, o nosso querido Henrique Kriegner, que o Guilherme acha que só ele que tem que falar, e aí o Guilherme Mendes faz o contraponto. Olha, Capeza, realmente, como eu disse há alguns minutos, existe um elemento social que tem que ser considerado quando nós fazemos a avaliação da violência urbana, quando nós fazemos as avaliações para a criação de uma política pública. E aí é inegável que pessoas negras, elas estão vivendo hoje nas localidades nas quais o crime é mais latente, nas quais esses crimes violentos são praticados com mais frequência. Infelizmente, nós temos hoje esse recorte racial ainda é muito latente no Brasil, né? A solução para isso, claro, que é a diminuição das desigualdades sociais, uma maior igualdade entre pessoas brancas e pessoas pretas. Agora, nós não podemos, com base nesse elemento social, nos rendermos a narrativas baratas, como, por exemplo, aquela que nós ouvimos muito por aí, de que a polícia é racista, de que a polícia militar trata diferente uma pessoa branca, uma pessoa preta, até porque, se nós pegarmos um recorte racial da própria polícia, a grande maioria da tropa, e aí eu digo a tropa que está no dia a dia, na vida das pessoas, enfim, o PM, o praça, essas pessoas são também de maioria preta e parda. Então, nós precisamos identificar... Quem falou isso é o próprio comandante. Nós precisamos identificar o elemento concreto, que, na minha opinião, é um elemento de localidade. Nós temos as pessoas pretas e pardas vivendo mais nessas áreas onde o crime é mais latente, onde o crime organizado tem maior controle. É o que disse o Diego Tavares. As pessoas que estão em zonas de maior vulnerabilidade social
têm maior propensão de se tornarem vítimas de crimes violentos. Ricardo Rosso. Exatamente, concordo plenamente com o que o Diego falou. E se a gente olhar, esses dados são de âmbito nacional, mas se nós regionalizarmos esses dados, nós vamos ter pessoas, principalmente pessoas pretas, em situação de maior vulnerabilidade, por exemplo, no estado da Bahia, onde a violência é estratosférica. Estou dando um exemplo de um recorte importante. Então, aqui a gente pegou um dado nacional, mas nós precisamos regionalizar esse dado para entender cada vez melhor. E é óbvio que na Bahia, com um percentual maior de pessoas em vulnerabilidade, pessoas de cor preta, o índice vai para cima. E é isso que deve ser levado em consideração. Henrique Kriegner. A gente precisa tomar cuidado para não responsabilizar aqueles que não têm responsabilidade e não tirar a responsabilidade daqueles que têm responsabilidade, sim. Quando a gente começa a fazer esses recortes étnicos, raciais, é claro, eu concordo com tudo que está colocado aqui. O que a gente não pode é colocar a responsabilidade no colo de uma ideia ou de uma... então, por exemplo, a culpa disso é o racismo ou é o racismo estrutural. Então, qual que é o CPF desse racismo? Porque como é que a gente prende? Como é que a gente combate? É isso que a gente precisa nomear os atores de verdade para que a gente possa ir atrás disso e encontrar soluções. É fato, e o que não pode é as pessoas que vivem maior vulnerabilidade econômica também serem as maiores vítimas do crime organizado. Guilherme Mendes. Eu fiquei feliz porque os meus colegas aqui estão defendendo nada mais do que políticas afirmativas para a diminuição das desigualdades. É o que eu acabei de falar, o contrário agora. Porque se você parte do pressuposto que por ser mulher e por ser negro você morre mais do que ser branco e ser homem, como é que você vai diminuir e equacionar essa diferença? Dando mais oportunidades para que as pessoas sejam tratadas de forma igual, independentemente da sua cor e do seu gênero. Como é que se faz isso? Por meio de políticas afirmativas. Não tem outro caminho.